Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Demissão justificada do técnico Roger Machado, chegada do atacante Arthur, que é muito bom de bola. Tem uma outra novidade que pegou todo mundo de surpresa, envolvendo o Lucas Moura e o Ferreirinha. Tudo isso e muito mais eu trago aqui nesse vídeo recheado de todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Galera, chega pra cá sem enrolação, vamos direto ao vídeo porque nós temos muita coisa pra falar. Tem uma novidade agora envolvendo o Lucas Moura e o Ferreirinha que realmente me pegou de surpresa, não tanto em relação ao Ferreirinha, mas muito mais em relação ao Lucas Moura, que é uma possível saída dos dois jogadores na próxima janela de transferências no meio do ano, em que muita coisa pode acontecer e vai acontecer, principalmente no São Paulo, com toda essa reformulação, contratos vencendo, precisando reforçar o time, tudo isso. A informação é de um jornalista que eu particularmente gosto muito, que é o Ramon Ártico, né? Ele é um cara aí da São Paulo Digital, é um cara que faz um trabalho simplesmente fantástico, né, do São Paulo, e tem muitas boas informações. E ele traz que o Ferreirinha, o São Paulo, não descarta neste momento, né, daqui 2, 3 meses, e o Lucas Moura tá machucado. Acho que o Lucas Moura não vai nem jogar mais pelo São Paulo, pelo menos não até o meio do ano, né, isso com facilidade, pelo que a gente conhece da recuperação do Lucas Moura em relação à lesão, né, tem infelizmente demorado muito para se recuperar, né. A torcida é que o Lucas se recupere o quanto antes e possa ajudar o São Paulo, né? Mas o Lucas, nós entendemos que não vai se recuperar tão cedo e já não vinha bem fisicamente. Nem dessa última lesão que ele conseguiu se recuperar e voltar, ele vinha bem no São Paulo. Então agora nós temos uma informação de que o Lucas Moura pode deixar o São Paulo e o Ferreirinha também na janela de julho do meio do ano, no mercado da bola, no mercado de transferências do meio do ano. Ramone fala que com o processo de renovação travado, acho que também conta aqui nesse caso o que a torcida vem contestando o futebol do Lucas Moura, porque a cobrança em cima do Lucas ela é muito maior de qualquer jogador, porque ele é muito melhor que os outros, né? Ele é melhor geralmente do que os outros jogadores de São Paulo. Então a cobrança é muito maior em cima do melhor jogador. O Lucas realmente não vem entregando aquilo que a gente espera que o Lucas entregue, né? Então, por causa disso, por conta desse entrave, dessa renovação, que o Lucas e o staff dele já falaram que querem só conversar no final, depois da Copa do Mundo, o São Paulo não renovou ainda, não se acertou com o Lucas Moura. Por isso, o Ramon Ártico traz a informação que ele poderia ir pro Al-Ahly. Então olha aí, ó, uma possível saída do Lucas para se aposentar lá. Eu acho difícil, galera. Eu acho difícil isso acontecer. Mas o Lucas, ele pode meio que se... Eu acho que se ele sair do São Paulo agora, o que eu acho difícil, eu acho que o Lucas renova pro São Paulo no meio do ano. Mas se ele sair, eu acho que é uma questão de se encher o saco. Se encher o saco porque o Lucas, ele sempre foi um cara que se incomodou demais em não levar o São Paulo às glórias. Voltou em 2023 e foi um dos protagonistas para dar um título inédito pro São Paulo da Copa do Brasil, mas nós sabemos que a torcida não quer nem saber, né? Eu vejo muitos também aqui, vocês aí comentando, manda esse, bagre, já não joga mais igual joga, já nunca mais vai jogar o que já jogou pelo São Paulo, não vai ser aquele Lucas de 2023, a torcida não quer nem saber. Então isso pode ter desanimado muito o Lucas Moura. É só esse motivo que eu vejo pro Lucas sair do São Paulo. Não tem nenhum motivo salarial de jogar em outro clube, não vejo. O Lucas, pra mim, aposentaria sim no São Paulo. O único motivo que eu veria, o único motivo forte que eu veria pro Lucas sair do São Paulo seria nessa questão de ter desanimado, estar chateado pela torcida romper o amor, por perder o amor com a torcida. Seria o único motivo que eu vejo do Lucas não continuar no São Paulo. Mas vocês perguntaram, Tidico, o que você acha? Você acha que ele vai sair ou não? Tem, óbvio, chance dele sair pro Al-Ahly. Eu ouvi de Major League Soccer, né, o futebol americano lá, que é um futebol horroroso, né, que qualquer um joga lá. Não é porque o Messi tá lá, mas não é por isso. Mas é um futebol horroroso, né, um futebol que beira o amadorismo, né, a Major League Soccer. Acho que pra se aposentar seria a Major League Soccer, né? Ou ali também, jogos assim completamente fáceis que jogadores desse nível se destacariam com facilidade. Mas eu não vejo o Lucas se aposentando em outro clube. Só por essa questão emocional que eu acabei de falar aqui.
eu só vejo o Lucas saindo do São Paulo em um caso de rompimento na relação com a torcida. Dele estar muito chateado com isso, dele, tipo assim, a torcida a unanimidade, a maior parte da torcida pedindo pra ele ir embora, você não serve mais, sai daqui. Aí eu acho que o Lucas desanimaria e ir embora. Só nesse caso. Agora, pra ir aposentar em outro clube, pra preferência por outro clube, eu não vejo isso acontecendo. Inclusive, eu acho que o Lucas fica no São Paulo. Eu acho que o Lucas renova no São Paulo. Mas vamos ver como é que vai ficar. Eu trago aqui pra vocês. A informação é do Ramone, e aí, quando o Ramone fala, tem sempre que ouvir, porque tem muita informação pertinente. E ele fala do Ferreirinha, que o São Paulo quer vender o Ferreirinha, né? O interesse do São Paulo é em vender o Ferreirinha. Olha, eu sempre protegi do Ferreirinha aqui, sempre protegi, sempre falei, o Ferreirinha é bom jogador e tal. Hoje, eu não tenho o que falar aqui, argumentos pra defender o Ferreirinha. Não tenho nenhum argumento que defenda o Ferreirinha. Jogando um futebol patético, se for embora, muito bem. Muito que bem. Sempre vi bastante potencial no Ferreirinha. Ultimamente no São Paulo não tem entregue nada. O jogador profissional não pode ficar tanto tempo sem entregar absolutamente nada. O Lucas, o Lucas, diferente do Ferreirinha, mais velho, né, já tem sua história feita, já é um craque, um jogador consolidado que hoje não tá bem. O Ferreirinha nunca foi nada na carreira, nunca foi ninguém. Ele veio como uma joia lá do Grêmio, um jogador muito promissor, e na hora dele despontar, na hora dele ascender, na hora dele destruir, não aconteceu. Então, assim, hoje não tem nada que eu fale pra justificar uma possível continuidade do Ferreirinha, e nem saudade se ele for embora. Assim, que desânimo. Que desânimo de verdade de um jogador que eu esperava render muito pro São Paulo, que foi o Ferreirinha. E aí fala de Besiktas, né? Fala que ele tem grandes chances de ir pro Besiktas. Na verdade, todo dia surge um clube diferente pro Ferreirinha, né? Mas a impressão realmente que nós temos é que o São Paulo quer se livrar, quer vender o Ferreirinha, principalmente com a chegada do Arthur, né? Na nova composição do time, na chegada do Arthur, e na questão em que o São Paulo pediu o Luca de volta para a seleção sub-20, né, para a CBF, pediu o Luca de volta para a seleção sub-20 e a seleção não liberou. São Paulo já queria trabalhar com o Luca e não liberou. A seleção tá certa também, né? O São Paulo virou o time... Antigamente, quando o São Paulo pedia a liberação de algum jogador, a CBF liberava. O São Paulo era muito mais respeitado nos bastidores. Agora perdeu completamente o respeito, né? E o Luca esteve muito tempo no São Paulo, muito tempo que eu digo assim, né? Ele estava aí ultimamente, mas nem era utilizado direito, ficava voltando pro sub-20, voltava pro profissional, quando podia entrar em jogos do profissional não entrou. Então realmente, pra que agora, né? É claro que a gente sabe que o Luca ele pode ser um jogador importante, mas olha o lado da CBF, né? São Paulo agora nunca usou, quando o cara vai pra seleção, quer de volta agora pra usar. Isso tudo faz parte da falta de comando, da bagunça, de tudo de ruim que o São Paulo infelizmente virou hoje, na questão do norte, do controle, do qual que é o plano, o que vai fazer, quem que é o time. Não tem nada definido no São Paulo, não tem absolutamente nada definido. Tanto que o técnico aí, agora, já está para ser mandado embora, agora já tem a demissão justificada. Então, tudo isso faz parte. Tudo isso faz parte dessa falta de respeito que o São Paulo tem, não só da CBF, da Federação Paulista, como dos presidentes aí, essa Leila, esse BAP, aí esses caras eles dão risada na nossa cara, todo dia eles dão risada, e essa gente que se apossou do São Paulo, continua fazendo coisas muito mais dos seus interesses do que propriamente em prol do São Paulo. É por isso que tá esse lixo, essa bagunça. É por isso que tá aí, assim. Por causa desses caras que estão lá. E agora tem a demissão justificada do Roger Machado, né? Eu tava aqui tentando acreditar no Roger só por sentimento de torcedor.
Pô, vamos ver, né, se ele dá certo. E tá aí, tá mostrado, né? Tá provado como o São Paulo é tão ridículo de não contratar treinador. Esperou o Dorival ir pro Corinthians, Dorival tava esperando ser contratado pelo São Paulo, deixou o Dorival ir pro Corinthians e deixou o Renato Gaúcho ir pro Vasco. Então essa diretoria é um lixo, ela é patética, ela é nojenta. Desculpa aqui, gente, mas eu preciso falar a verdade. Ela é um lixo, ela é patética, ela é nojenta por não trazer treinadores, por não contratar treinadores. Carpini, Zubeldia, Crespo, Roger Machado, é tudo no... Pelo amor de Deus, vamos torcer muito pra dar certo, porque todos esses caras e muitos outros que vieram pro São Paulo não se justificam a contratação. É tudo na aposta máxima, é tudo no... Não, mas pô, peraí, ele pode... Que se justifique a contratação, nenhum desses se justifica. Nenhum desses tem currículo suficiente pra vir pro São Paulo. O Dorival tinha. O Dorival pelo menos tinha currículo. Podia dar tudo errado. Não deu. Ganhou a Copa do Brasil. Trouxe um título grande e inédito com o São Paulo em frangalhos. Assim como ele acabou de fazer. E não era brincadeira. Assim como ele acabou de fazer no Corinthians. O Corinthians tá destruído internamente. Ele organizou o time e ganhou uma Copa do Brasil. Já ganhou 3 títulos com o Corinthians. Então, o único técnico que se justificava... E aqui, o Dorival poderia ter dado certo no São Paulo ou errado. A contratação do Dorival é justificada. É uma coisa que você fala, pô, não sei... pode ter muito gosto. Ah, eu não gosto do Dorival. Ah, eu gosto. Mas assim, tem um porquê. Tem títulos na bagagem. Tem um currículo que você fala, pô... não era o nome que eu queria, mas tem uma justificativa de contratação. Para esses que vieram, nem justificativa de contratação tem. É só uma aposta da cabeça de alguém. Ah, eu acho que vai ser legal trazer o Zubeldia, ele foi bem no Lanús. Ah, o Crespo, ele é bonito, então eu vou trazer o Crespo, ele foi um craque no Milan. Ele foi um craque como centroavante. Ah, o Carpini foi bem no Água Santa. Ah, o Roger Machado... ele tem boas ideologias de jogo. Palhaçada, né? Palhaçada. Isso é muito nojento, isso é muito ridículo. E eu que tava aqui, só com sentimento de torcedor, falando assim, ó. Pô, o Roger chegou. O Roger chegou, então vamos tentar acreditar. Não queria, nunca quis, não queria, não acho que seja técnico pro São Paulo. Tava só com sentimento de torcedor. Ah, vamos tentar gostar, vamos ver se o cara dá a volta por cima. De novo, né, na aposta máxima. Vamos ver se ele faz o trabalho que ele nunca fez na vida no São Paulo. De novo, aposta máxima. Sem nenhuma justificativa. Gente usando o São Paulo de laboratório. Gente inútil, gente incompetente usando o São Paulo de laboratório. Gente que não tem nada a ver com o São Paulo, esse Rui Costa, que não é ninguém no São Paulo. Você não é ninguém no São Paulo. Você faz o São Paulo de laboratório. Você faz o São Paulo de laboratório. Você traz um cara que não tem a menor justificativa, aparentemente porque você gosta dele pessoalmente. Porque aparentemente ele é seu amigo e você já trabalhou com ele em outros lugares. Então isso é a maior sacanagem. Esse é o tipo de atitude que não deveria ter... nunca deveria acontecer no São Paulo. E tá aí. E tá aí. Eu que tava aqui, vamos tentar, vamos ver se ele acerta, né? Pá, naquele oba-oba do cara acabar de chegar. Tem que ser demitido de forma imediata e está justificado a demissão. Se ele fizer isso, né? Se ele realmente fizer isso, porque as informações estão chegando em que ele vai jogar com o Luciano de meia. Vocês não estão ouvindo errado, não. A informação que está chegando é que ele está preparando o time para jogar com o Luciano de meia. De forma centralizada ali. Se ele fizer isso, é para demitir no dia seguinte. Não é pra perder mais um segundo com isso, porque nós já vimos que isso não funciona. Eu já não aguento mais o Luciano no time. Eu sei que tem muitos aí que gostam, acham ele um ídolo. Pra mim, ele não é ídolo nunca. Pra mim, ele é um cara que resolveu alguns jogos. Pra mim, o saldo dele é negativo do que positivo no São Paulo. Por todo esse contexto do Luciano de guerra de narrativa, de um monte de coisa, eu queria ele fora do São Paulo. Eu queria ele longe hoje. Aí agora, colocar o Luciano de meia de novo, isso é passível de demissão. E bem justificada. Esse cara, se ele fizer isso, porque eu tava, né, na esperança dele fazer um time diferente, tentar colocar um time mais veloz. Agora, se a alteração dele, se o último respiro dele, né, se a última ação dele for colocar o Luciano de meia centralizado, ele precisa ir embora de forma imediata. Não pode nem deixar ele entrar em campo. Aí não tem que nem deixar ele entrar em campo. Porque as impressões com ele são as piores possíveis pelo trabalho que ele fez e ele já chegou demitido. Agora, se ele fizer isso como estão vendo nos noticiários,
como estão vindo as notícias de que ele vai treinar com o Luciano centralizado no meio, como nós já vimos que é a pior posição pro Luciano, que o time não funciona de jeito nenhum assim, aí ele tem que ser demitido de forma imediata e quem contratou também. Isso é uma das coisas mais patéticas e mais horrorosas que eu já vi, e nós não podemos normalizar isso. Não podemos passar por isso de novo. Acabou de chegar o atacante Arthur, que eu gosto, bom atacante. E o Arthur, ele vinha com uma esperança, né? O Arthur, ele vem com uma esperança de maior velocidade. Ele vem como um cara... Nós vimos que o Roger usou o Cauli, Luciano e Caleri no último jogo. Nem foi tão culpa dele. Ele tirou o Lucas e colocou o Cauli. Eu não julgo isso. Eu não achei errado. Só que todo mundo viu que ficou muito lento. Não dá pra jogar assim. Não dá pra jogar por conta da velocidade do time. Sem o Lucas, perdeu muita velocidade. Tudo bem que o Lucas, ele não está correndo tanto, não está entregando tanto, mas o Lucas, ele é um cara que ele é muito dinâmico. Quando ele pega a bola, por mais que ele não esteja bem, ele tenta explodir com ela no pé. Essa é a característica, é o formato do Lucas. Todo mundo viu que Cauli, Luciano e Caleri, por mais... eu acho que o Cauli tem qualidade. Eu acho sim que o Cauli tem qualidade. Por mais qualidade que tem o Cauli, não dá pra jogar assim porque ficou muito lento. Pra você jogar com o Cauli, talvez você tenha que colocar 2 pontas. E junto com o Caleri, tem que ser algo nesse sentido, talvez. Talvez você tenha que jogar com Danielzinho, Marcos Antônio, Cauli, aí um Ferreirinha ou um Luca, o Arthur agora e um Caleri. Talvez tenha que ser assim pra você ganhar muita velocidade dos lados de campo. Talvez tenha que ser assim. Porque o Arthur chega e nos dá essa esperança de que o Luciano vai perder um pouquinho de espaço, pelo menos na questão da velocidade. Se o time tiver que ficar mais veloz, tem que entrar o Arthur no lugar do Luciano, pra jogar ali junto com o Caleri. Essa foi a boa contratação que eu via do Arthur, que eu vejo do Arthur, que além de tudo ele traz esperança, porque o Arthur ele é um cara pra jogar. Eu gosto bastante do atacante Arthur, é que eu tô misturando os assuntos aqui, mas pra falar um pouquinho do Arthur, eu gosto bastante do futebol do Arthur. Galera, tem muita galera enganada, tá? Eu vi muitos comentários aqui falando que o Arthur é velho. Eu te digo mais um velho que tá morto. Gente, o Arthur tem 28 anos, ele é novo, ele é relativamente bem novo. Não confundam, tá? A galera acho que não tá entendendo aí. O Arthur tem 28 anos. Bom jogador. Eu gosto da contratação. Não está bem, mas esse é um dos jogadores que eu acho que pode. Ele tem um porquê da contratação. Jogou muito bem no Palmeiras e no Red Bull ele teve uma boa fase. Teve um pouquinho no Bahia, no Botafogo não jogou nada. Mas eu acho ele um bom jogador, eu gosto, eu acho ele um bom atacante. Eu acho que ali, com um time bem encaixado, o Arthur pode render demais. É um cara que a gente não tem no elenco, um ponta direita. Ele pode jogar de ponta esquerda, mas muito mais ponta direita. Sempre jogou de ponta direita, né? Ele é canhoto, sempre jogou de ponta direita, fazendo facão pra esquerda, né? Indo pro meio, puxando. Pra mim é um jogador habilidoso, um jogador que eu gosto das características do jogador. Vem pro São Paulo com empréstimo, com opção de compra, né? 1 ano, e isso me dá uma... Isso me limpa um pouquinho a barra desse péssimo relacionamento que o São Paulo tem com o Botafogo, né? De sempre ser zoado pelo Botafogo. Agora, pra mim, melhorou. Nós mandamos o Ferrarese, eles mandaram o Arthur. Isso aí é legal, eu gosto do Arthur. Pra mim, um bom jogador. Bom jogador e tem tudo pra dar certo no São Paulo. Eu tô torcendo muito pra que dê certo. Pra mim, ele tem qualidade, ele é um jogador que tem, assim, a corresponder. Não é uma aposta total, não é uma coisa da cabeça. Né, que você contrata um cara da Série B e aí seria uma aposta total. Danielzinho e Lucas Ramon estavam jogando uma barbaridade no Mirassol e continuam jogando uma barbaridade, mas é uma aposta maior do que um Arthur, por exemplo, que é um cara que já tem um histórico. Mas eu gosto da contratação do Arthur e é isso que eu falei. O Arthur, pra mim, ele traz esperança pro Luciano perder um espaço no que diz velocidade, dinamismo, mudança no time do São Paulo. Aí o técnico chega as informações que chegam é que ele vai testar o Luciano, que ele vai jogar com o Luciano de meio atacante. Essa é a solução dele. Se for isso, não é pra nem ele deixar ele entrar em campo. Demite na hora. Demite da hora, e nós só estamos tendo essa conversa porque é muito triste isso, né, galera? É muito triste, porque só estamos tendo esse tipo de conversa porque o São Paulo, essa diretoria escrota, imunda e canalha, não contrata técnico há muito tempo. O que trouxe, o último que trouxe, que tinha um sentido, um porquê trazer,
ganhou a Copa do Brasil. Agora, fica essa discussão, o Zubeldia, o Crespo, esse fica essa discussão, e eu já expliquei aqui, porque nós não contratamos técnicos. Esses técnicos contratados são apostas que não deveriam ser contratados pelo São Paulo, principalmente nesse momento. Nós não estamos discutindo, o Jorge Jesus, eu não gostei da passagem dele pelo São Paulo, o Renato Gaúcho veio e deu errado isso e aquilo, o Arthur Jorge, quando ele veio, nós não estamos discutindo isso. Se passassem esses nomes, seriam nomes aceitáveis. Até nomes de menor expressão, como... Quem que vai falar aqui? Renato Gaúcho, quem mais que tem que poderia... Um Felipão, né? Aí nós poderíamos discutir mas eu não gostei disso, daquilo e tal... Porque são técnicos, né? São técnicos contratados que têm um porquê. Agora, essas coisas a gente fica discutindo em cima de gente que nem deveria nunca nem ter pisado no São Paulo porque não tem um currículo, uma história que justifique ter vindo. Então é muito triste, mas agora, se ele realmente for fazer isso, não é pra nem deixá-lo pisado em campo. Mas essa diretoria é o pior lixo, infelizmente, que nós estamos lidando. Vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu vou sempre apurando, atualizando, trazendo aqui em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, valeu e até a próxima.